Olá pessoal, começando mais um programa A Hora do Esporte. É importante a gente lembrar que temos aí bastante assunto legal para hoje. Vamos falar do UFC, vamos falar do Prêmio Laureus, vamos falar de recuperação de atleta aí que fez cirurgia, vamos falar de bastante coisa. Mas antes um recadinho, né? Pessoal, não esquece de acessar o WTV Play, siga-nos no Twitter, curta no Facebook. É legal, a gente tem bastante coisa boa. Tem o Fato Brasil com o Vitão, Vitor Leonardo, tem o Universo dos Signos, o Geek Gamers para os aficionados aí por game, né? Então vamos lá, pessoal. Legal. Vamos falar do UFC, né? O UFC que teve aí uma contenda aí para esses dias, né? Então o presidente do UFC desmente o campeão dos penas, né? Que postou no Twitter que estaria novamente no card dos eventos, né? E Dana White disse que nada mudou desde a última semana, né? A postagem aí do Conor McGregor, dizendo que estava de volta ao UFC 200, agradecendo Dana White, Lorenzo Fertitta, foi desmentido. E ele, inclusive o Dana White, em entrevista que ele deu nos Los Angeles Times, ele desmente dizendo que nada mudou de tudo que ele havia falado anteriormente, né? Só para quem não sabe, né? Houve lá ele colocou dizendo que ia se aposentar e tudo mais. Isso causou um problema dentro do UFC, e esse problema ele já pensou em sanar por aí, né? Então ele disse que não e que não vai voltar atrás. Ruim, né? Isso é muito ruim, porque quando acontece esse tipo de situação, coloca em dúvida a instituição, né? E o Dana, obviamente, ele não vai querer que isso aconteça, ok? Vamos lá. Agora, vamos mudar de assunto e vamos falar do Prêmio Laureus, que aconteceu na última segunda-feira, né? E o Djokovic, poxa vida, hein? O Djokovic, o que ele fez? Ele superou o Messi e o Usain Bolt, desbancou um monte de gente aí. É considerado o Oscar do esporte, né? O Prêmio Laureus aconteceu na semana passada, em Berlim, capital da Alemanha. E depois de um ano perfeito, o sérvio Novak Djokovic ganhou o prêmio de atleta do ano, né? Pela segunda vez consecutiva, hein, pessoal? Que feito, hein? Muito legal isso. E ele desbancou o Messi do Barcelona, que muita gente apostava nele. O Stephen Curry, que muita gente falou, né? Porque o cara tá arrebentando na NBA. O Usain Bolt, que muita gente apostava também. O Lewis Hamilton, ele acabou, olha, foi muito bacana, viu? E a gente vendo essas situações acontecerem, é legal para variar um pouco, né? Às vezes a gente sai um pouco dessa área comum aí, né? De que só o futebol, ou muitas vezes até o basquete, que tem uma influência muito grande. Mas aí um tenista, né? Pela segunda vez consecutiva. Muito legal. E agora, uma novidade, né, que tem acontecido, vamos falar, que é lá na Premier League. Na Premier League, gente, tem um time muito antigo, né? O Leicester. Ele que é um time de 1884, olha como ele é antigo. E ele agora, né? Agora ele está
prestes, está com uma mão na taça aí, pessoal. Para esses caras está sendo um conto de fadas isso aí, né? E o goleador o Vardy, ele, no último jogo também, que ele saiu aí estava num jejum, né? Eles ganharam de 4-0 e estão correndo atrás, e estão indo para cima, e muito provavelmente, olha, não sei, hein? E muita gente está torcendo, inclusive, para que eles sejam campeões, né? Desbancando aí outros grandes times, né? O Tottenham, o Manchester City, o Arsenal. Então ele tá indo para cima. Ó. Aí tem uma notícia dizendo assim: o sonho do Leicester City de volta ao protagonismo do futebol inglês está próximo de ser alcançado. Com a vitória que aconteceu, né? O time do italiano Claudio Ranieri se isola na liderança. E aí eu peguei a pontuação aqui, pessoal. Eles estão com 35 jogos, 76 pontos. E o Tottenham, que vem em segundo, está com 71, né? Então ele despontou e muito provavelmente ele vai conseguir ir para cima. E o Manchester City, que está em terceiro, e o Arsenal em quarto. Agora um detalhe, o Claudio Ranieri, que é o italiano, de 64 anos, ele é um treinador que ele é considerado uma pessoa muito gentil. Isso é legal, porque a gente sabe que a imprensa britânica e os treinadores, muitas vezes, eles não, de vez em quando saem algumas faíscas lá e tal, né? E olha, muito bacana essa postura, né, desse treinador, porque ele disse que não precisa ser ranzinza para ter comando, e eu concordo com isso, é bacana, muito legal isso que ele está fazendo, né? Agora vamos falar do surf. A Maia Gabeira, nossa surfista carioca, ela está aí se recuperando, né, de uma cirurgia que ela está fazendo já a terceira cirurgia na coluna, e nas duas vezes anteriores ela fazendo procedimentos aí para tratar de uma hérnia de disco. Isso é horroroso, né? Mas ela está, pelo que a gente está percebendo, né, pelo que a gente tem lido, ela está bem otimista, né? Ela passou agora, a cirurgia foi dia 15 de abril, e ela está bastante otimista na recuperação. Só que ela está fora da temporada, obviamente, né, por motivos óbvios, da temporada havaiana, e ela está aí se recuperando, mas ela está muito, muito otimista, e mostrou aí até fotos com o pino, né, de que ela estava, de que está na coluna e tudo mais, tirou uma radiografia e postou tudo isso. Foi muito legal. E foi considerado um sucesso a cirurgia que ela fez. Então, vai aí do pessoal aqui da Hora do Esporte, a nossa estima de boa recuperação, boa sorte para ela, e que ela volte a brilhar como sempre brilhou, né? A guerreira, é uma pessoa muito aguerrida em tudo que faz. Agora, pessoal, só mandar um recadinho também pro pessoal que acompanha os nossos vídeos, as nossas postagens. Tem uma turminha lá do Luiz Assalete que eles pedem especialmente, o Henrique, que assiste bastante, ele sempre fala, a Gabriela, que eu brinco com ela, chamo de Gabi Estrela, tem a Laís, a molecadinha, a turminha lá que a gente gosta de brincar todos os dias. Então, claro, brincar de uma maneira saudável, porque a gente está lá trabalhando, né? Mas o mais agradável possível é sempre legal. E para essas pessoas, né, que acompanham, que gostam do basquete, tem o Matheus Roberto, que ele não gosta de chamar de Matheus Roberto, só gosta de Matheus. Ele também gosta de basquete, é corintiano roxo, tá meio triste porque o Coringão perdeu, aí nós vamos falar disso já já. E tem um vídeo que nós preparamos com alguns momentos importantes aí da NBA, então vamos passar aí para vocês, tá bom, pessoal?
The driver kick, Lewis Magrino. Oh, swooping in is Telenovich up and in. He got it with 0.3 of a second. Somebody up there likes Mirza. What a roll. Vucevic with a catch. He'll turn, fire. He drilled it. Pure magic. Nick Vucevic drains the jumper at the buzzer. Ball game. Let's go home. Oh my God. And long rebound to Antetokounmpo. Right down the middle. Oh! Freak. Right down Broadway or Flatbush. Carroll finds DeRozan. DeRozan pushed. Joseph in the corner for the win. Got it! Corey Joseph in the corner for the win! Joseph in the corner, wide open for three. And the Raptors are going to take this one. And Anthony with the three. No, flying in is Porzingis. Wow! What a follow! That makes it easier for a defense, correct? Defense did not have to. Whoa! Yes! Excuse me! No defense can stop that. That would be an exclamation point. I just don't like why we seem to love to get our... Oh, what a block from Azili! On one of the best dunkers, if not the best in the NBA. Sensational defensive play. Darrell Arthur looking for the baseball pass. He's got Boudier. Boudier lets it go. He got it! He got it! Emmanuel Boudier with a miracle shot. The Denver Nuggets have pulled off a miracle. Legal o vídeo, né, pessoal? Muito legal. Bom, lembrando que é importante vocês acessarem o WTV Play, siga-nos no Twitter, manda um comentário, sempre passa aqui embaixo as informações para vocês acessarem de uma maneira legal. Então, acessem, pessoal, para a gente aumentar a nossa audiência, que é sempre legal. Tem o pessoal do Geek Gamers, é legal pra caramba, pessoal. Universo dos signos. Então, acessa lá, pessoal. A gente só consegue fazer uma avaliação das coisas quando a gente vê. Então, vejam, tá bom? E agora nós vamos para o intervalo comercial. Legal? Voltamos, pessoal, com o programa Hora do Esporte e agora vamos falar de Fórmula 1. Essa semana teve uma informação bacana e por isso é que eu fiz questão de passar aqui para vocês, né? O filho do Felipe Massa, ele tira a onda com o Ricardo, o piloto, né? Eles são amigos e é muito legal. O Felipe Massa, obviamente, tem uma amizade com ele. E eu achei interessante trazer essa notícia para vocês. E eu vou falar por quê. Dentro da Fórmula 1, a gente sabe que a competição ela é muito acirrada, ela é muito grande. E todas as vezes que a gente consegue uma situação de cordialidade, de brincadeira, especialmente porque está envolvendo o filho do Felipe Massa, né? Que é uma criança, e é sempre bacana. E o Ricardo, né, esse piloto, ele é um cara assim, tido pelo métier, né, pelo pessoal de lá, muito bacana. Legal, vou ler a notícia aqui para vocês, né? Filipinho de 6 anos chama australiano para duelo de Crazy Kart. Piloto da RBR entra na brincadeira e responde em português: aceito o desafio, amanhã tô aí. Muito legal. Então aqui, ó, queridos pelos pilotos da Fórmula 1, o filho de Felipe Massa, Filipinho, tem um grande amigo no grid, Daniel Ricciardo. Legal isso, né? Em um divertido vídeo publicado pelo pai nas redes sociais, né? O menino de 6 anos desafiou o australiano da RBR para uma corrida de Crazy Kart, um carrinho motorizado de brinquedos que faz algumas manobras radicais.
Ricardo, estou esperando, disse o Filipinho, né? Chamando o amigo e vizinho para um duelo na casa da família do Felipe Massa, em Mônaco. Muito legal. E ainda diz aqui, né? Um dos pilotos mais simpáticos e irreverentes da atualidade, Ricardo respondeu na hora em português: sei, Filipinho, aceito o desafio, amanhã eu tô aí. E aí ele, abre aspas, ainda disse o seguinte, né? Estou farto de sofrer bullying do filho do Felipe Massa, o Filipinho. A quantidade de besteira que ele fala ficou fora do controle. Preciso aceitar o desafio de kart e darei o meu máximo, brincou o australiano. Muito legal. Fórmula 1 não é para muitos, né? É para poucos. Se manter na Fórmula 1 é muito difícil. A gente vê aí provas, né, de pilotos que são muito bons, mas eles muitas vezes não conseguem se manter. Então, porque é muito acirrado as coisas. E acho legal esse tipo de brincadeira entre eles, né? Só voltando, né? Agora falando um pouquinho mais sério, a pontuação do Mundial de Pilotos, né? Tem o Nico Rosberg em primeiro, que é o da Mercedes, né? Com 75 pontos, o Lewis Hamilton também da Mercedes com 39, o Daniel Ricciardo da RBR com 36, Sebastian Vettel em quarto com 33, o Kimi Raikkonen em quinto, né? E o Felipe Massa, que está com 22 pontos, que é o piloto da Williams, está em sexto lugar. A próxima etapa, o Mundial é da Rússia, né? Dia 1º de maio. No Mundial de Construtores, nós temos a Mercedes com 114 pontos, a Ferrari com 61, RBR com 57 e a Williams com 29 pontos. Ok? Vamos lá. Muito bem. Agora, pessoal, vamos falar daquilo que o povo gosta. Vamos falar de futebol. Pois é, nós tivemos aí as semifinais do Campeonato Paulista e o Campeonato Paulista que deu uma surpresa aí, né? Pintou uma surpresa legal. O Audax desbancou, né, o Corinthians. Ele, olha, surpreendeu muita gente. Surpreendeu o São Paulo, surpreendeu o Corinthians, já havia ganhado jogos aí de times grandes, né? Ganhou do Palmeiras também. E foi para a semifinal, empatou, encarou o Corinthians lá na casa do Corinthians. E olha, o Corinthians é muito difícil de ser batido em casa. Tanto não perdeu, obviamente, o jogo, mas o jogo empatou, foi para os pênaltis, e aí tem aquela questão que muita gente fala: pênalti é loteria. A gente não sabe se é loteria. E não tem a fórmula para isso, né? Muitas vezes o time está indo muito bem, chega nos pênaltis, bate o cansaço, tem o psicológico, tem uma série de coisas. Mas o Audax está de parabéns, é um time que tem o Fernando Diniz no comando. O Fernando Diniz está sendo muito elogiado por muita gente, ele tem um trato com os jogadores que é muito legal, foi elogiado até pelos parceiros aí, pelos treinadores oponentes, né? No caso aí, vários treinadores têm elogiado muito o Fernando Diniz. O Tite mesmo fez vários elogios a ele. Parabéns ao Audax. O Corinthians também tá com Libertadores e tá com Paulista, então ele obviamente está dividindo aí as suas forças, né? E o Audax, obviamente, para ele, o Audax é uma coisa muito importante, ganhar esse título, enfim, ir para a final já é um feito. Muito legal. A outra semifinal entre Santos e Palmeiras é um clássico. O Santos e Palmeiras são rivais há muitas décadas, para quem não sabe, né? O Santos é um time que na década de 60 era muito difícil de ser batido e alternava as vitórias de campeonatos entre Santos e Palmeiras, né? O único time que enfrentava de igual para igual o Santos era o Palmeiras lá atrás, né? E hoje essa rivalidade continua, é uma rivalidade que eu acho que é saudável. Eu só não penso muitas vezes algumas situações que fica extra-campo, isso aí acho que sai um pouco do profissionalismo.
mas a rivalidade ela é super legal. O Palmeiras fez a parte dele, ele estava mal no jogo até, depois de algumas alterações ele conseguiu empatar o jogo em 3 minutos, o jogo já estava finalizando, estava 41 minutos, né? Já partindo para 42 minutos do segundo tempo, o Palmeiras fez um gol, depois fez mais um, Rafael Marques fez 2 gols, aliás, o Rafael Marques, eu particularmente gostaria de falar a respeito dele. É um jogador que eu particularmente admiro bastante. Ele, quando entra, dá contra o recado. Teve um depoimento que ele deu depois que ele bateu o pênalti, né? E, enfim, o Palmeiras foi desclassificado. Eles conversaram, ele conversou com o repórter e ele disse que trocaria os 2 gols que ele fez, que foram importantes, pela classificação. Eu queria muito a classificação, mas do outro lado também tem um time profissional, tem pessoas competentes, assim como o Palmeiras. Está de parabéns o Palmeiras, sim. Ele tem uma coisa que o pessoal fala, caiu em pé. Não tem muito isso de cair em pé, mas ele honrou as tradições. Ele perdeu nos pênaltis. Se nós lembrarmos, tem as últimas 3 disputas entre Palmeiras e Santos, todas foram para os pênaltis. Todas, cada um na sua casa ganhou. Isso só mostra o quanto eles são rivais, o quanto eles vivem rivalizando e aumentando cada vez mais a força que cada um deles tem. Muito legal. Agora, essa final, né, que vai ser dia 1/5, o primeiro jogo vai ser no José Liberati, às 16 horas, Audax e Santos, e o segundo jogo dia 8/5, né, 8 de maio, na Vila Belmiro. Se a gente tiver que apostar em alguma coisa, a gente sabe, né? Ganhar do Santos na Vila é muito difícil, mas eu vejo que a proposta, tanto do Santos, que é um time ofensivo, muito bem treinado muitas vezes o povo reclama um pouco do treinador do Santos, em algumas alterações, Dorival Júnior, faz aqui, faz ali e tal, mas eu acho que ele está bem treinado sim. Dorival Júnior, ele é um cara muito competente. E o Audax, que está numa fase muito legal. Então, parabéns aos 2 times, e eu tenho certeza que vai ser muito legal essa final. Agora vamos falar um pouquinho da Libertadores. Já estão definidos, né, os próximos jogos da Libertadores, e aí tem o Huracan contra o Atlético Nacional, que essa é a 8ª, né, que são das 8ª de finais, vários jogos. Esse vai ser dia 26/4. No dia 27 teremos na Arena do Grêmio e Rosário Central. Depois, no dia 27/4, Racing e Atlético Mineiro. No dia 28/4, São Paulo e Toluca. Depois nós teremos no dia 26, Deportivo Táchira e Pumas. No dia 28/4 teremos Independiente del Valle e River Plate. E no dia 27/4, Nacional do Uruguai e Corinthians. E depois, por último, né, teremos aí Defensores del Chaco, Cerro Porteño e Boca Juniors, né? Que vai ser dia 28/4, exatamente. Na artilharia, nós temos aí o Cagliari do São Paulo, e ele tem aí a oportunidade de aumentar essa marca, que é muito importante. O Gabriel Jesus, ele aparece aqui na artilharia com 4 gols, mas infelizmente ele não pode ir adiante. Mas vale a nossa torcida. Eu queria só destacar o jogo do Corinthians, né, contra o Nacional. Aliás, os brasileiros não deram muita sorte aí não, né? Tem umas pedreiras pela frente aí. O São Paulo, o Corinthians vai pegar o Nacional do Uruguai, né, que não é fácil, é um jogo difícil isso aí, né? O São Paulo com o Toluca do México, olha, é jogo encardido. E o Atlético Mineiro que pega o Racing. Então, os brasileiros... E aí o Grêmio que pega o Rosário Central. Então, os brasileiros pegaram argentino e pegaram o mexicano lá, né? Quer dizer, vai ser difícil. Mas eu particularmente
aposto muito no futebol brasileiro, aposto muito nesses clubes. De todos eles, o que talvez esteja menos acertado é o São Paulo, mas a tradição, a força, eu acredito que o São Paulo consiga se classificar. Vai ser difícil, vai mesmo, mas eu estou torcendo bastante por esses clubes, e especialmente aqui vamos puxar a sardinha. Eu imagino que São Paulo e Corinthians vão para frente. Talvez o Grêmio, não sei se consiga chegar, mas enfim. O Atlético Mineiro também, mas eu estou torcendo pelos times aqui de São Paulo. Espero que dê tudo certo aqui. Legal? Bom, então finalizamos aqui a Hora do Esporte. Espero que vocês tenham gostado. Sigam-nos no Twitter, acesse o Facebook e vamos lá, pessoal. Vamos torcer pelos brasileiros, tá bom? Um abraço a todos. Tchau.